Olá, estamos mais uma vez aqui com o Peter Scheuer para tratar sobre o clima. E uma primeira pergunta, Peter, para a gente... Nós tivemos umas 2 ondas de frio. As últimas? Então, Luiz Henrique, essas ondas de frio que nós tivemos, elas podem, assim, com essa característica polar, com essa dinâmica polar de trazer geada ampla, generalizada para todas as regiões, é meio difícil. É meio difícil, porque agora já estamos se aproximando do mês de outubro, novembro, então as massas de ar elas já não vêm com tanto impacto. O que pode acontecer é ter frio tardio, mas aquele frio que pode trazer geada para as áreas altas da Serra Catarinense, alguns pontos do Planalto Norte ainda pode ter alguma geada. No oeste de Santa Catarina, meio oeste, sudoeste do Paraná, pode ter geada, até pode, mas não é aquela geada ampla, é a geada agronômica. É aquela geada que acontece principalmente nos fundos de vale e baixadas. Esse tipo de geada pode acontecer, mas que dura 1 dia, 2 dias no máximo, pode até atingir alguma cultura mais sensível que esteja aí em florescimento, andamento, até pode, mas não é aquele geadão assim amplo, esse aí dificilmente. Então a gente já está, digamos assim, a grande preocupação é o nosso pessoal do trigo. A gente tem um aumento de área cultivada de trigo, então o pessoal está naquela questão de ter um outubro tranquilo, né, sem o aparecimento de alguma geada aí para pegar o trigo naquela época que é mais prejudicial para a lavoura. Então a gente vai estar tranquilo, dá para dizer assim? Assim, só tem que ficar um pouco atento, principalmente com essas áreas de baixadas e fundos de vale, nessas áreas aí dos planaltos, do oeste, meio oeste, por exemplo, tem áreas do topo de uma cidade que pode ficar com 5, 6 graus positivo em uma transição de massa de ar, e na baixada fica próxima de 0, só que essa baixada pode ser uma lavoura, então alguma geada assim tardia pode acontecer, até pode, mas não aquele geadão generalizado. Esse geadão que é aquela que vem com tudo, com temperatura negativa em todas as áreas, a exemplo do que a gente teve dias anteriores, essa é difícil, mas frio tardio que possa trazer alguma geada isolada em alguns pontos pode acontecer ainda. Que legal, acho que isso é importante para a gente, que a gente está esperando uma boa safra de trigo. A cooperativa efetivamente precisa de muito trigo, a gente tem uma indústria aí que consome um volume significativo e a gente precisa desse, que corra pelo menos o clima tudo perfeito para isso. Mas um assunto que a gente já vem conversando há bastante tempo, desde que a gente começou o nosso trabalho contigo aqui, é com relação à questão do laninha. Laninha, digamos assim, a característica que o produtor sempre falou em grandes períodos de tempo sem chuva. E o que a gente teve, você até me falando aqui nos bastidores, me colocou que a laninha continua até dezembro. Mais ou menos isso? Sim, exatamente. Tu pode até ter o laninha até dezembro e tem um reflexo ainda do laninha no início do ano. A gente chama de neutro frio. É uma neutralidade em que o Oceano Pacífico Equatorial ele ainda fica gelado, ainda com aquele reflexo, então ainda as chuvas elas permanecem irregulares. Por exemplo, tem anos de laninha que o verão, boa parte dele, por exemplo, de 2017, 2018, que ele foi frio. Por exemplo, do ano passado ele foi bem quente, a gente teve, e o início desse ano aqui também foi bem quente, porque a gente teve ondas de calor. Mas tem momentos que a gente pode ter o efeito ainda desses ventos alísios lá no Equador, na linha equatorial do Oceano Pacífico, que pode trazer, por exemplo, um verão assim que tenha um pouco mais de chuva e consequentemente a temperatura ela não sobe tanto, porque em momentos a gente pode ter transição de massas de ar amenas, não digo nem frias, mas amenas. Então isso pontualmente pode acontecer. Então, para a gente só clarear bem para o nosso telespectador, aquele nosso produtor que assiste o nosso programa, essa questão de um laninha, digamos, com curto espaço de tempo agora sem chuva, que a gente está vivendo aqui, praticamente esse ano a gente não teve assim, um problema efetivo de falta de chuva, e aqueles grandes períodos de falta de chuva. Tem algum modelo diferente, alguma coisa, ou estamos encaixados no mesmo sistema da laninha? O laninha, ele geralmente o que acontece? Ele traz muitas chuvas irregulares. Então, o que acontece?
Tem momentos que o Laninha ele pode trazer nada de chuva por 5, 6 meses, absolutamente, rigorosamente quase nada, sim. E tem momentos que o Laninha, ele, para compensar esse período de seca, ele volta a ter chuvas um pouco mais, eu não vou dizer nem irregulares, mas irregulares. O maio ele foi um mês que a gente teve chuva irregular, por exemplo. Você teve chuva bem volumosa no início do mês, aí depois secou, teve até o dia 3 ali, dia 4 de maio teve chuva, aí ficou quase todo mês seco, e daí no final do mês, lá pelo dia 28, aí teve chuva de novo, sabe? Então o Laninha ele tem essa característica. Você pode ter vários dias assim com tempo seco e 3, 4, 5 dias assim com uma chuva bem intensa. Essa é uma das características do Laninha. Ao contrário, o El Niño ele já pode trazer chuvas mais regulares, com tempestades mais severas e com volumes assim que sempre ficam acima da média na maioria das regiões. Essa é uma das características do El Niño. E o Laninha já é mais irregular. Ele sempre vai ter alguma falha, vai ter momentos que vai abrir a torneira, vai vir chuva e vai ter momentos que vai fechar. Agora, quanto a essa questão aí do período, eu concordo. Tem momentos que a gente tem aquele Laninha bem comprido e tem momentos que a gente tem, pelo menos nesse último, um Laninha um pouco mais curto. Isso acontece justamente pelo Atlântico, não só o Pacífico. Muitas vezes o Oceano Atlântico, ele também fica frio. Aí acontece de você ter muitas vezes a infiltração que vem das áreas do Oceano Atlântico, acaba contribuindo no processo de nebulosidade convectiva, chove mais nessas áreas do litoral, ou muitas vezes contribui na dinâmica de algum sistema de baixa pressão e acaba tendo esses volumes de chuva. Uma atenção efetivamente para o setembro, que é a época de nosso plantio. Setembro, outubro, então a gente vai estar tranquilo. Esse ponto aí da chuva irregular é que tem que ficar um pouco atento. Por quê? Porque, claro, que a chuva, ela está apontando digamos assim, valores próximos da média climatológica em todas as regiões. Isso significa que vai ter chuva, dificilmente vai ter seca, mas alguns dias assim de tempo seco, que seja um pouco mais prolongado, até principalmente ali no final de outubro, início de novembro, isso pode estar acontecendo. O setembro, por enquanto, está apontando chuvas dentro da normalidade, assim, na maioria das cidades, na maioria das regiões. Até ali naquela região do Mato Grosso do Sul. Então, por enquanto, sobre essa questão, beleza. Só que o trimestre como um todo, chegando até ali novembro, dezembro, já começa a secar mais. Obrigado, Peter. Nós estaremos novamente no próximo mês falando sobre o clima aqui no programa da Cooperalfa.